Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez no Seminário na TV. E esse seminário nós estamos trabalhando, estamos refletindo, estamos rezando, sobretudo, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa do Pai. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio em missão para permanecer conosco, que nos é dado como resultado da promessa, permanece conosco, e esse Espírito Santo que nos batiza, no qual nós somos batizados por Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre a realização da promessa, que é o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes pessoal. E falava para vocês, semana passada, que essa experiência do Espírito tem uma consequência. Não uma consequência ruim, mas uma consequência boa, benévola para todos nós. O batismo no Espírito Santo não é o fim em si mesmo. O batismo no Espírito Santo nos introduz na vida no Espírito. Ou seja, nos faz viver de uma maneira diferente, a partir de um outro princípio, uma vida nova. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, em João no capítulo 3. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Como entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Perguntou Nicodemos. E Jesus falou, é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo nos é dado, quando o Espírito Santo é percebido em nosso coração, inaugura em nossa vida um novo tempo de vida, um novo período de vida, uma nova maneira de viver. Essa nova maneira de viver é chamada de vida no Espírito, porque ela começa a ter como referência outros valores diferentes da vida natural, da vida que nós chamamos de vida na carne. Não na carne em relação ao pecado, mas a carne, a vida natural, que nos faz desejar as coisas que são naturais. O Espírito Santo nos faz desejar as coisas sobrenaturais, as coisas que são de eternidade, e alinha a nossa vida, direciona a nossa vida em favor desses valores, em direção desses valores. Então, a nossa vida, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, é a vida no Espírito. De uma maneira bastante resumida, a vida no Espírito é a vida de santidade, que é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos santos, como Deus é santo. Essa é a nossa vocação, revelada desde o Velho Testamento. E essa vida santa é possível pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Hoje, nesse nosso seminário, nós vamos refletir sobre isso, sobre a vida no Espírito. A vida que se inaugura em nós pela experiência do batismo no Espírito Santo. Nos acompanhe com atenção e você vai ver que vale a pena. Olá, eu sou André Luiz Botelho de Andrade, casado, pai de 4 filhos, membro e fundador da comunidade católica Pantocrator. E hoje nós vamos falar da vida no Espírito. E para falar da vida no Espírito, quero trazer uma passagem muito importante e conhecida, o discurso, o encontro de Jesus com Nicodemos, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haver dito, deveis nascer de novo. Muito bonito, porque o que Jesus vai dizer a Nicodemos, que aqueles que são de Deus são chamados a nascer novamente. Não da carne, ele não está se referindo ao nascimento da carne, mas eles que todos nós já nascemos, né? Que é a interpelação de Nicodemos.
Mas ele está falando do nascimento do Espírito, né? Um nascer de novo no Espírito. E o que é esse nascer de novo no Espírito? Eu já disse para vocês, já disse aqui nessas aulas, né, que o Espírito Santo, ele cria em nós, através dele é criado em nós a graça, né? E esta graça é um organismo espiritual que nasce em nós, um organismo sobrenatural que nasce em nós, capazes das coisas sobrenaturais, as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Sobrenatural aqui, não me refiro àquelas coisas fantasmagóricas, né? Vamos nos prever desse sentido da palavra sobrenatural. Eu me refiro aqui às coisas que estão, não eu, né, a teologia, as coisas que estão acima do Espírito, né? Sobre a natureza, as coisas que estão acima da natureza humana, né? Então, sobrenatural quer dizer sobre a natureza humana, né? E estas realidades que estão sobre a natureza humana são as realidades do Espírito e, especialmente, as realidades do puro Espírito, as realidades de Deus, né? Então, esse organismo sobrenatural nos capacita à vida de Deus. Então, e é esta vida que, com o Espírito Santo, nasce de novo, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, uma criancinha sobrenatural é gerada em nós, né? Mas nós precisamos crescer. São Paulo tantas vezes fala dessa maturidade, né? Do nosso chamado de crescermos à estatura de Cristo, né? Porque o Espírito Santo de Deus exatamente faz com que nós, a partir do momento que nós o recebamos, nós recebemos esse germe da vida de Cristo, dessa vida sobrenatural, que é chamado a crescer dentro de nós, para que nós nos tornemos um outro Cristo. O cristão, como diz Santo Agostinho, ele é chamado a ser um outro Cristo. Um outro Cristo. É bonito nós vemos que os santos nos testemunham isso, e nós vemos Cristo nos santos, né? É bonito nós vemos isso. Porque quem são os santos? Exatamente aqueles que viveram na docilidade ao Espírito, de tal maneira que esse Espírito, esse organismo sobrenatural foi crescendo e foi se tornando um outro Cristo. Aqui quero dizer uma coisa importante, né, nesse sentido. João 16, 13, né, Jesus vai dizer: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Veja, o Espírito Santo, então, faz surgir esse organismo sobrenatural dentro de nós, que nos dá a vida de Deus, a vida de Cristo, que nos identifica a Cristo, nos dá a capacidade de conhecer e conformar-se à vida de Deus, né? Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de São João também, né, que é Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que nos dá esse conhecimento da verdade e nos convence da verdade, né? É aquele que Jesus vai dizer que vos ensinar todas as coisas, ele diz aos apóstolos, o Espírito aquele que vai fazê-los compreender todas as coisas que eu vos disse. É interessante que o Espírito Santo de Deus é aquele que gera em nós essa vida sobrenatural, que nos insere no mundo sobrenatural, né? E nos torna capazes a compreender os mistérios de Deus e viver os mistérios de Deus. É interessante porque os apóstolos, até a vinda do Espírito Santo, eles tinham ouvido muitas coisas a respeito de Jesus,
né? Aliás, eles tinham ouvido o próprio Jesus, melhorando a minha frase, eles tinham ouvido muitas coisas a respeito de Deus, dos mistérios de Deus e do reino de Deus, né? E conviveram com o próprio Jesus, mas eles não tinham capacidade de compreender as coisas. E eles só vão compreender o mistério de Deus em Jesus Cristo e do seu reino pelo Espírito Santo. Porque Jesus mesmo disse isso, né? É o Espírito, no final do Evangelho de São João, é Ele que vos vai convencer a respeito do pecado, é Ele que vos ensinar a usar todas as coisas que eu vos disse. Então, é muito importante isso, né? Que sem o Espírito de Deus, as coisas de Deus ficam estranhas. O mundo do Evangelho é esquisito. Um testemunho meu é que, como comunidade Pantocrator, né, uma comunidade onde nós, pessoas se consagram suas vidas a Deus, e um segmento do Evangelho com o carisma da fidelidade, nosso carisma, a fidelidade a Deus no mundo, né, em tudo viver como o Filho viveu, segundo a vontade do Pai, o projeto do Pai, em todas as coisas da vida. E isso acarreta a nós exigências e algumas radicalidades de vida evangélica. E o meu testemunho é que, às vezes, eu começo a achar estranho, né, certas coisas da vida do Evangelho, da vida, daquilo que Deus nos chama a viver como comunidade. E quando eu começo a achar estranho estas coisas, um sinal, um alerta me é dado. Por quê? Se eu estou achando estranho as coisas de Deus, se eu estou achando esquisito, né, ou exagerado as coisas de Deus, é porque eu não estou na docilidade ao Espírito de Deus. Se eu estou na docilidade ao Espírito de Deus, ao contrário, a vida da comunidade, o carisma que a comunidade Pantocrator porta de fidelidade a Deus no mundo, é natural, é harmônico, é palatável, é a alegria da alma. Né? A vida da igreja, né? O Evangelho, é uma alegria, o compromisso com a santidade, a radicalidade da santidade, tudo isso ganha sentido, porque é essa vida sobrenatural que está operando em mim, né? Levando a minha natureza mesmo a se conformar à vida de Deus, à vida de Cristo. Mas, ao contrário, quando eu não estou na intimidade, na docilidade do Espírito, essas coisas ficam estranhas. Então, quer dizer, se eu começo a perceber que achar que está difícil, está radical, né? Então soa para mim um alarme, olha, você não está na docilidade do Espírito. A vida do Evangelho está estranha para você, não está na docilidade do Espírito. Quero dizer, a radicalidade do compromisso com a santidade é muito árduo, não, é uma loucura no sentido negativo. Então, para mim, quer dizer que eu não estou na docilidade do Espírito. Eu não estou na docilidade do Espírito. Então, é um radar que eu tenho, que eu busco, né? E que esse sinal acende para mim, que eu preciso retomar na minha vida a docilidade para que a minha humanidade se conforme à vida de Deus através da graça do Espírito. Eu te convido a prestar atenção nisso, né? Porque é assim, se a vida da igreja é esquisita para você, quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Esta vida sobrenatural dentro de você está acanhada, está talvez mutilada, está talvez raquítica, né? Porque não há uma docilidade ao Espírito. Talvez, vamos dizer assim, esse bebê sobrenatural que você recebeu no seu batismo não cresceu, não se desenvolveu. E por isso a necessidade do batismo no Espírito Santo, que através do batismo no Espírito Santo, uma perene efusão do Espírito Santo, que é receber o Espírito Santo, esse organismo, essa criança vai crescendo, né?
e nós vamos compreendendo o mistério de Deus, como diz Jesus, porque Ele ensinar-vos a toda a verdade, o Espírito, a gente vai compreendendo, tendo uma inteligência, entendendo mistérios de Deus, e não só compreendendo, mas nos conformando aos mistérios de Deus em nossas vidas, que é uma caminhada de conversão, né? Só quero colocar aqui, o que é esta vida sobrenatural que recebemos? Né? É a graça, com os dons do Espírito Santo, né? Como a fortaleza, a sabedoria, a ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. As virtudes cardeais, prudência, temperança, fortaleza, justiça, na verdade, a vida da virtude, né? Aqui são as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais, né, dita pela igreja: prudência, temperança, fortaleza, justiça, que se desdobra em muitas outras virtudes, que o espírito, que esse organismo espiritual vai nos dando estas virtudes, né? As virtudes teologais da fé, esperança e caridade, né? Então, esse organismo espiritual que vai crescendo, né, nos dons, nas virtudes, e nos conduzindo a Deus. E é interessante que então que aqui a gente compreende porque o Espírito Santo de Deus nos torna filhos de Deus, né? O Espírito Santo nos faz filhos de Deus. Romanos 8, 14, 17 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Por que somos filhos de Deus? Porque o Espírito clama em nós Abba, Pai. Justamente porque nos identifica com o único Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o único Filho de Deus, na natureza de Deus, que é Deus com Deus, né? Ele é gerado, né, de Deus, e é Deus com Deus. E eternamente amado por Deus. Ele é o Filho de Deus. E exatamente o Espírito Santo coloca em nós a vida de Cristo, que é esse organismo sobrenatural dentro de nós, né? Que nada mais é do que esta vida de Cristo, que vai nos identificando a Cristo. E, portanto, a partir do momento que nós somos batizados, o sacramento do batismo, recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Não somos mais apenas criaturas amadas por Deus, como todas as criaturas o são, mas nos tornamos filhos de Deus, né? Temos uma presença nova de Deus, uma presença na ordem da graça, esta presença sobrenatural, esta vida de Cristo. E, portanto, nós nos tornamos filhos de Deus, porque é o próprio Filho, a vida do Filho de Deus, Filho único de Deus que está em nós e que nós vamos crescendo e nos identificando. É interessante que ser filho de Deus assim, nós podemos ter o Espírito que nos faz filhos, mas tantas vezes não vivemos como verdadeiramente filhos, porque embora o Espírito da filiação está em nós tantas vezes não somos dóceis a esse Espírito e de maneira a não nos identificarmos a Cristo, né, que é o único Filho de Deus. Na medida que nós nos identificamos com o pensamento de Cristo, a vida de Cristo, vamos nos tornando, de fato, filhos de Deus, porque esta é a obra do Espírito. E aqui me faz lembrar da passagem do filho pródigo, onde há a parábola do filho pródigo, né, que também tem alguns estudiosos que falam assim, essa parábola não deveria chamar a parábola do filho pródigo, mas a parábola dos 2 filhos, né? Porque, na verdade, nós temos ali o relato de 2 filhos, né? 2 filhos que não são bons filhos, 2 filhos
que no início da parábola moram na casa do Pai. Então, esses são os batizados, né? Moram na casa do Pai, vamos dizer, têm a vida do Pai, mas não são dóceis à vida do Pai. Então, nós temos o filho mais novo que se aparta da casa do Pai e se entrega ao pecado. E nós temos o filho mais velho que continua da casa, mas não vive como filho. Realmente não se alegra, não se entrega à condição de filho e vive dentro de um legalismo a sua relação com o Pai. E essa é a história de tantos batizados e tantos cristãos, né, que, embora foram batizados, estão na casa do Pai, ou se apartam da casa do Pai, ou vivem de uma maneira fria e distante a sua vida de Deus. É aquilo que eu dizia, né? Tantas vezes nós que, embora vamos à igreja, tantas vezes nós rezamos, e tantas vezes isso ou aquilo, achamos estranhos e não nos harmonizamos, não nos habituamos à vida da igreja. A vida de fé é estranha e tantas vezes nós achamos muito mais pesado, por exemplo, ir à igreja, rezar. Damos tempo para tantas coisas, mas não se tem tempo para rezar. Tem tempo para assistir televisão, tem tempo para passear, tempo para tomar sorvete, tempo para namorar, sei lá para quê, e não tem tempo para Deus. Por que não tem tempo para Deus? Porque talvez você seja um filho de Deus cujo o coração não está no coração de Deus. Portanto, é necessário uma nova efusão do Espírito. E aqui eu volto a dizer a necessidade de uma contínua efusão do Espírito, né, para que nós possamos crescer nesta amizade com Deus, morar na casa de Deus, mas também nos alimentarmos das graças da vida, nos habituarmos e nos conformarmos à casa de Deus, né? E não vivemos como um estranho, né? Eu já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer as coisas do meu Pai, disse Jesus, né? Mas tantas vezes nós estamos na casa do Pai mais como servos, como é o filho mais velho da parábola do filho pródigo, do que como filhos, né? Então, é necessária a docilidade ao Espírito. E o que é a docilidade ao Espírito Santo, né? A docilidade ao Espírito Santo, eu vou ter que dizer rapidamente aqui pelo meu tempo, consiste, em primeiro lugar, crescer na graça do Espírito, mas também não entristecer o Espírito, conforme diz São Paulo na carta aos Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito que habita em vós. Então nós temos que prestar atenção nessas duas coisas. Nós temos que crescer no Espírito, mas temos que também tomar cuidado para que não entristecer o Espírito em nós. E como que nós crescemos no Espírito? Em primeiro lugar, pela vida de oração, ou seja, onde nós cultivamos a amizade com Deus e nesta amizade com Deus recebemos as efusões do Espírito Santo. A vida de oração, seja pela intimidade com Deus que habita em nós, seja pela leitura orante da palavra de Deus, né? Das diversas maneiras que Deus pode te inspirar a viver essa intimidade com Deus, no momento parado da sua vida. E também aquela oração continuada do dia a dia, de uma busca perene da amizade com Deus, no dia a dia, né? Tudo que você está fazendo. A formação da fé, né? Se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso conhecer a Deus. A formação me faz crescer na relação, no conhecimento e também na graça de Deus. A vida sacramental, fundamental, a Eucaristia, né? A liturgia da igreja. A vida comunitária também é importante para crescer na graça, né? Uma importância muito grande, porque é na vida comunitária onde 2 ou mais estiveram reunidos em meu nome, eu estarei lá, disse Jesus. Então, há uma presença especial de Jesus Cristo. E o serviço aos irmãos, saiba,
uma maneira peculiar de crescer na identidade a Cristo é servindo aos irmãos, na missão, no apostolado, no serviço aos pobres. Porque quem foi Jesus Cristo? Aquele que deu a sua vida pelos seus irmãos, que somos nós, né? E se nós queremos nos identificar com Ele e crescer na sua graça, nós somos chamados exatamente a servir os nossos irmãos e ali nós receberemos uma graça especial. E não entristecer o Espírito Santo. É muito importante prestar atenção. Não basta só também rezar, é preciso estar atento às ciladas do maligno em nossas vidas que roubam a graça do Espírito Santo em nós. Então, primeiro, fugir das ocasiões de pecado em nossas vidas. Aqui eu falo a necessidade do discernimento. A necessidade do discernimento. Fugir do mal do pecado, né? Das ocasiões do pecado, né? E evitar o pecado em si mesmo, né? Entendendo, porque eu digo isso porque muitas vezes nós cultivamos certos pecados veniais e os santos nos colocam que os pecados veniais tantas vezes nos impedem de voar na graça de Deus e como uma linha, o pecado venial são pecados menores, nos prende e não nos deixa crescer na graça de Deus. A rejeição profunda aos pecados mortais, aqueles grandes pecados que ferem a vida da graça. A atenção nos pecados veniais e rejeição profunda aos mortais. Na verdade, é a rejeição a todo o pecado, né? E por fim, a busca do sacramento da confissão, porque somos pecadores e nós precisamos sempre nos reconciliar com Deus através do sacramento da confissão. Então, é preciso, ao mesmo tempo, buscar crescer na graça do Espírito, mas, ao mesmo tempo, tomar cuidado, ter um discernimento, para não deixar que esse Espírito se entristeça dentro de nós e ele vai morrendo, se tornando raquítico, digamos assim, fraco, e não mais nos conformando a Cristo. Esta é a vida do Espírito que somos chamados a viver como aqueles que nascem de novo, né? Nascer de novo, né? A cada dia crescer nesta vida nova a partir do batismo que recebemos. Como você viu, o batismo no Espírito Santo inaugura a vida no Espírito. Eu estava esses dias refletindo sobre isso, sobre uma passagem da Samaritana, quando Jesus Cristo se encontra com ela no poço de Jacó, e há uma observação no Evangelho falando que era meio-dia. E um comentador do Evangelho, sobretudo desse texto, por que meio-dia? Porque ao meio-dia houve um encontro da Samaritana com Jesus Cristo e ela passa a viver o outro dia, o resto do dia, a partir da perspectiva desse encontro. Aquilo que veio antes do meio-dia é a sua vida passada. Aquilo que aconteceu depois do meio-dia é a sua vida nova. É assim também o batismo no Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo vivíamos uma vida, um tipo de vida, uma maneira de viver. Somos batizados no Espírito Santo, encontramos-nos com Jesus Cristo verdadeiramente, o Espírito habita em nós, faz pulsar uma nova vida e nós vamos viver então a outra metade, o restante de nossa vida, numa outra perspectiva, na perspectiva da experiência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo na sua carta aos Romanos. A vida no Espírito é a vida nessa perspectiva, na perspectiva do amor de Deus. Do amor de Deus que nos foi dado, do amor de Deus que planifica a nossa vida, do amor de Deus que dá sentido ao nosso viver. A vida no Espírito é a vida de santidade. Não uma santidade que nos aliena do mundo, mas uma santidade que nos insere no mundo. Uma santidade que nos faz nos responsabilizar por esse mundo, em transformar esse mundo à luz do Evangelho. A vida no Espírito é a vida santa, uma vida ativa, uma vida testemunhal, uma vida que busca sinceramente realizar nesse tempo a vontade de Deus. O Papa tem insistido muito nisso, que esse tempo é um tempo de transformação. Não só a nossa transformação pela conversão, pelo encontro com Jesus Cristo, mas a conversão de toda a sociedade que nos rodeia.
A vida no Espírito é uma vida empenhada em nossa santificação e a santificação do mundo. Empenhada em viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. A vida no Espírito é a vida nova, é a vida bem-aventurada, a vida feliz. Como você vê, Deus tem muitas coisas para nós. E vai continuar trabalhando em nossa vida na medida que nós formos disponíveis à sua graça. Vida no Espírito, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Fique conosco, ainda tem algumas coisas a refletirmos e aprendermos dessa promessa, o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.